Sou carente das orações, rogo as orações dos irmãos em meu benefício, para que o Senhor aqui nos use poderosamente e esta mensagem fale desde a pessoa com mais idade aqui até a criança na mais tenra idade. Todos possamos entender o que Deus tem para nós. Lemos há poucos instantes, amados irmãos, o texto que está no profeta Jeremias, capítulo 18, versos do 1 ao 6, é um texto conhecidíssimo da igreja, onde o Senhor vai dar uma ordem ao profeta Jeremias, para ir até a casa do oleiro e ali ele ter uma experiência com Deus. O tema da mensagem de hoje é o seguinte, amados: seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Não basta sermos vasos, temos que ser vasos de honra, vasos que enalteçam, vasos que glorifiquem o nome do Senhor. Em quanto tempo se forma um bom vaso? Em quanto tempo é formado um bom crente? Entenda, quando eu falar vaso, está entendido como um crente também. Não vamos falar aqui do vaso, do objeto, mas sim, espiritualmente falando, da nossa vida espiritual. Mas com certeza, amados, nem um vaso, nem um crente, ele é formado, ele é forjado no estalar de um simples dedo. A gente está unido assim como se as coisas fossem rápidas, mas a formação de um crente não é assim rápido. Não é como um café expresso, não é algo assim, um café instantâneo, não. Demora. O vaso deve continuar nas mãos do oleiro, para que Deus, durante toda a sua trajetória como crente, Deus trabalhe na sua vida para moldá-lo, para que no fim da nossa vida, se não ocorrer o arrebatamento antes, possamos partir para a glória, certo de que nós, cada um, procuramos ser um vaso de honra, um vaso que dignifique o nome do Senhor. Amém? Então, para se formar um vaso é preciso de tempo, é preciso despender tempo, é preciso de paciência, persistência. Um vaso, quando o oleiro ele vai formar um vaso, ele vai gastar tempo ali. Não é coisa assim, no segundo está feito o vaso, não, demora, um processo demorado. Portanto, que cada um de nós possamos entender nesta noite que Deus vai tratar conosco, porque Ele quer o melhor para nós. Deus quer que cada crente aqui seja um vaso de honra, seja um crente autêntico, seja na expressão do Senhor Jesus, sal da terra e luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Que formato de vaso o Senhor quer que você seja? Eu creio que o melhor possível, o melhor vaso possível. Deus quer que cada crente aqui seja um vaso que honre o seu nome, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: realmente ali vai um verdadeiro crente, vai uma verdadeira crente, vai um jovem crente, uma moça crente, um ancião crente, um obreiro crente, um menino crente, um adolescente crente, um pastor crente, um presbítero, um diácono, todo mundo crente, mas crente segundo o Senhor quer que nós sejamos. Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso eu sou? Que tipo de vaso nós somos? Uma coisa que eu tenho certeza, Deus quer que cada irmão aqui seja um vaso de honra, um vaso útil na obra do Senhor. Então, estes questionamentos que aqui eu levantei rapidamente, creio que serão esclarecidos, meus irmãos, durante a ministração desta palavra. Quando nós lemos Jeremias capítulo 18, vamos ler novamente, uma leitura mais rápida, capítulo 18, versos do 1 ao 6, vou ler todos os versículos,
Depois vamos continuar a explicar aquilo que Deus quer que nós entendamos nessa noite. A palavra do Senhor, versículo 1, 18, profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1, o texto diz: a palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Verso 5, amados. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Fazendo aqui, amados, uma retrospectiva na história, voltando um pouco na história de Israel. Os irmãos sabem que Deus libertou o povo do Egito, aproximadamente 400 anos, ou 430 anos, para ser mais preciso, que o povo estava lá no Egito. Deus libertou o povo através de Moisés. O povo pegou o caminho do deserto. Só que na trajetória do caminho para o deserto, o povo murmurou, o povo pecou, o povo israelita desobedeceu a Deus. Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, um pacto abraâmico. Deus fez um pacto abraâmico. Deus também fez um pacto que alguns teólogos chamam de pacto sinaítico, ou pacto do Sinai, onde o Senhor estabeleceu leis, deu leis ao povo. E enquanto o povo de Israel obedecesse a Deus, Deus estaria com o seu povo, protegendo o seu povo, livrando o povo de Israel dos inimigos que estavam ali próximos a Israel, ou a Canaã, ou a terra prometida. Deus prometeu isso. Então era uma aliança, um pacto condicional. Deus estabeleceu condições. Enquanto o povo obedecesse ao Senhor, Deus honraria este pacto. Se o povo desobedecesse a Deus, logicamente Deus não teria nenhuma obrigação de abençoar esse povo. Ou seja, Deus iria permitir que os inimigos invadissem seus territórios, os territórios de Israel, e até ir para o cativeiro, como isso aconteceu. O que acontece? O povo chega na terra de Canaã, tomam posse da terra, as terras são distribuídas pelas tribos. Josué faz isso. Por sorte, as terras são distribuídas, regiões ali da Palestina, ou, aliás, Retiro Palestina, região da terra prometida, foi distribuída para as tribos. A única tribo que não recebeu posse ou possessão de terra foi a tribo de Levi, porque era uma tribo cuja finalidade era servir a Deus no templo, no tabernáculo, etc. Os irmãos sabem disso. O que acontece? Vem o período dos juízes. Com o período dos juízes, até enquanto Josué estava com vida ali, com o povo procurou obedecer a Deus, procurou ser fiel a Deus. Deus deu a Josué várias conquistas, o povo tomou posse da terra. Mas com a morte de Josué, começa o período dos juízes, onde Deus levanta homens para colocar como líderes, para que diante de dificuldade ou de guerras contra o inimigo, este líder pudesse comandar o povo, liderar as tribos e ir para a guerra, resolver disputas, enfim, veio o período dos juízes. Mas foi um período conturbado, um dos períodos mais difíceis da história de Israel foi o período dos juízes.
porque o povo, quando o juiz estava ali, Deus dava livramento, usava o juiz, através de grandes vitórias, o povo glorificava a Deus, o povo obedecia a Deus. Morria o juiz, parece que o povo se esquecia do que Deus tinha feito. Aí voltava novamente às práticas idolátricas. Absorveu a cultura dos povos cananeus. Começou a cultuar imagens de esculturas. E isso desagradou a Deus, porque culto à imagem de escultura é prostituição espiritual, é adultério espiritual. E Deus, de forma alguma, iria tolerar. Então Israel, nesse período do juízo, foi um período assim, chamado de, alguns chamam de ciclo vicioso. Por quê? Porque tinha aquela questão, o povo estava em desobediência. Estando em desobediência, Deus levantava, Deus permitia que inimigos como os filisteus oprimissem o povo de Israel. Só que com a opressão, o que acontecia? O povo, espiritualmente caído, adorando imagens de escultura, vinha a opressão que Deus permitia, como o caso dos midianitas, dos filisteus. Só que nesse período, quando o povo via-se ali encurralado, iria ser derrotado, o povo voltava-se para Deus. Aí tinha um arrependimento. Arrependia-se. Aí Deus restaurava de novo a nação. Só que com a restauração vinha o juiz, Deus levantava o juiz, daqui a pouco morria o juiz, daqui a pouco Israel estava no mesmo ciclo vicioso. Ascensão, queda, restauração. Ascensão, queda, restauração. Veio a monarquia. Saiu o período do juízo, houve a transição para a monarquia. Israel era uma só nação, não havia a questão de reino do norte, reino do sul, era tudo uma nação só. O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. A monarquia estava unificada, era uma só nação. Só que com a morte de Salomão, o seu filho Roboão desagradou o povo. E com isso, o povo revoltou-se contra ele. Veio Jeroboão, que estava refugiado no Egito. Jeroboão I, o que é que ele faz? O reino é dividido. 10 tribos ficam com Jeroboão e 2 tribos ficam com Roboão. A tribo que ficou com Roboão, as tribos, foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficava logo ali junto, na divisa. O que acontece? O rei Jeroboão I, vejam só, foi o primeiro rei idólatra de Israel. O que é que ele fez? Para o povo não sair do reino do norte, porque quando o reino que estava unificado foi dividido, ficou o reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Judá, capital Jerusalém. Reino de Judá, reino do sul, capital Jerusalém. O que é que tinha lá em Jerusalém? O que foi que Salomão fez? O templo, construiu o templo, não foi? Ali o povo ia para adorar a Deus. Quando o reino foi dividido, Jeroboão liderando as 10 tribos, o que acontece? Este rei chamado Jeroboão, para impedir que o povo subisse a Jerusalém, mandou construir 2 bezerros de ouro. Um bezerro de ouro ele colocou no extremo norte, na tribo chamada tribo de Dan. E no extremo sul de Israel, ele colocou outro bezerro de ouro, num lugar chamado Betel. Para quê? Para que as pessoas, para que as tribos não subissem a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Veja como o culto estava desvirtuado. Veja como a adoração estava comprometida e dividida. E isso não agradou a Deus. Até que todos os reis que sucederam a Jeroboão foram idólatras. Não agradaram a Deus. O que é que Deus faz? Deus permite, irmãos, que no ano 722 a.C., a Síria leve todas as tribos para o cativeiro. Deus estava permitindo isso por quê? Porque as 10 tribos, o reino do norte, não honrou o compromisso ou a aliança sinaítica de Deus. Lembre-se que o compromisso de Deus, a aliança era condicional. Se eles se desviassem do Senhor,
se ele fosse após outros deuses, então não teria nenhuma obrigação de honrar o pacto. Pastor, eu sei que as 10 tribos foram para a Síria, é verdade. Depois, irmãos, se misturaram, se miscigenaram, nunca mais as 10 tribos voltaram, ficaram por lá, misturou-se com outro povo, o povo de outras nações da Síria. Mas ficou a tribo de Judá, que era a tribo maior do que Benjamim. Mas a história continua. Alguns reis de Judá não foram fiéis a Deus, com raras exceções. O que é que Deus permite? O que é que Deus faz? Deus permite que a maior potência do mundo daquela época, chamada Babilônia, leve o povo para o cativeiro babilônico. Deus usou quem? Nabucodonosor, para cercar Jerusalém. E através de 3 incursões, ele fez 3 incursões. Na última incursão, no último cerco, o templo foi destruído e o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. No ano 606 foi a primeira invasão, depois no ano 597, depois no ano 586, a tribo de Judá, junto com a tribo de Benjamim, foram levadas para o cativeiro babilônico. Mas antes disso acontecer, Deus levantou o profeta Jeremias. Vamos contextualizar aqui. Para onde o senhor está querendo chegar, pastor? Vamos chegar lá. Deus, nesse período, Deus estava buscando o quê? Arrependimento da parte do povo. Deus queria restaurar a nação de Judá, porque o Senhor prometeu que da descendência de Judá viria o Salvador. Mas as tribos preferiram adorar os deuses dos cananeus, a Baal, a Astarote, a Dagon, enfim, a os deuses do mundo que não são deuses. Deus levanta o profeta Jeremias na iminência da destruição de Jerusalém, e Jeremias foi o profeta usado por Deus para trazer o povo de volta para Deus, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para Deus. Mas sabe o que eles fizeram com Jeremias? Não aceitaram a mensagem de Jeremias. Não aceitaram. E Jeremias foi tido até como um traidor da pátria, porque pedia que o povo se rendesse, não oferecesse resistência a Nabucodonosor. E Deus, então, no capítulo 18 do livro do profeta, ele determina, orienta que o profeta vá na casa do oleiro e veja como ele trabalha. E ali, ele estando observando, ele teria uma experiência com Deus. Já falei sobre esse retrospecto da história. Vamos falar um pouco agora sobre o oleiro, sobre os vasos. Os irmãos sabem que para se fabricar um vaso tem que ter material. O material, a matéria-prima é o quê? É o barro. O barro é matéria-prima para se fazer o vaso. E é interessante é que o barro era tirado do meio dos outros barros. Existia um local onde o oleiro tirava o seu barro, o seu ganha-pão, tirava lá o barro, onde estava outro barro. Ele tirava aquela parte que ele iria trabalhar. Esse barro que deveria ficar em suas mãos para ser moldado, para ser trabalhado pelo oleiro. Ele tirava o barro de outro barro. Nós éramos um barro, espiritualmente falando. Nós não valíamos nada. Estávamos perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem referencial. Não é verdade? Mas Jesus nos tirou das trevas. Nós estávamos junto com outro barro que estava perdido, mas Jesus nos tirou das trevas e disse: eu quero trabalhar na sua vida. Você vai ser um vaso para mim. Eu quero trabalhar na sua vida. Jesus nos escolheu, irmãos. É um privilégio grande. Deus nos escolheu, Jesus nos escolheu. Vamos ler esse texto rapidamente. 1 Pedro 2, verso 9.
texto diz: mas vós sois a geração eleita. Vocês, irmãos, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus nos tirou no meio do barro desse mundo, barro espiritual. Mas o oleiro, para trabalhar com o barro que ele retira, ele precisa levar o barro para onde? Para seu local de trabalho. Ele leva o barro para onde? Para a olaria. Ele tira aquela quantidade de barro que vai trabalhar naquele dia e leva para a olaria, o seu lugar de trabalho. Você sabia que Jesus também trabalha com os seus servos, com os seus vasos? E o melhor local para Jesus trabalhar conosco é na igreja. Jesus não quer que nós, como vasos, deixemos de frequentar a igreja, a congregação. Porque aqui nós juntos adoramos, glorificamos, lemos a palavra, estudamos a palavra, temos comunhão com os outros, nos confraternizamos, nos cumprimentamos, nos respeitamos, nos honramos. Por quê? Porque a igreja é a casa para o oleiro trabalhar nas nossas vidas. Quer ver? Vamos ver? Hebreus 10, 25. Vamos ler esse texto. Tudo aqui vai ser rápido. Muita coisa para dizer em pouco tempo. Hebreus 10, 25 diz: olha o conselho aqui. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes demonstrando uns aos outros, e também mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. Existem essas pessoas pula-pula? Tem? Fica na igreja, aí não gosta daquela igreja, vai para outra igreja, aí não gosta daquela, não gosta do pastor, vai para outra igreja, aí não gosta do culto porque o culto é na terça, ele queria que fosse na quarta. Aí fica, enfim, N motivos para estar pulando igreja. Igreja não é parte de diversão, igreja é lugar de adoração. Amém? Não tem aqueles pula-pula que as crianças ficam pulando? Igreja não é assim, é para a gente ficar se congregando, não deixando a nossa congregação. Por quê? Porque aqui o oleiro vai trabalhar, está trabalhando com cada crente. Agora, interessante é que o oleiro, ele pega o barro. Se o barro fosse um ser vivo, ia reclamar muito, mas não é. Mas o barro nas mãos do oleiro, ele sofre um bocado ainda, né? O oleiro pega aquela quantidade de barro, sapeca no chão, bate nele, maltrata, né? Entre aspas, o barro, para ficar do jeito que é para ser. Enquanto o oleiro estiver batendo ali, é porque a massa não está boa ainda. Quando ele bate, quando aquele vaso passa por, digamos assim, um bocado de tribulação, um bocado de batida no chão, aí o oleiro diz: pronto, eu agora vou começar a trabalhar na vida dele. É por isso, irmão, que os crentes não devem de forma alguma, irmão, achar que não, crente não sofre. Olha se crente não sofre. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João capítulo 16, verso 33. Então, meus amados, não ignore as provas, não ignore as aflições, não ignore as provações, fazem parte. As tribulações que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, é porque o oleiro está cuidando de nós, está sacudindo barro, está batendo barro, para a gente estar útil, para ele começar a trabalhar. Não existe barro. O oleiro não vai pegar o barro e já senta ali nas rodas e começa, não, tem que ter um processo, paciência, atenção, cuidado. Então, meus irmãos, não ignore as tribulações, as provações. Deixa o oleiro trabalhar, deixa o oleiro trabalhar, ele sabe como trabalhar em cada um. Bendito seja o nome do Senhor, até que o barro ganha forma. Mas para ele ganhar forma, precisa estar onde? Nas mãos do oleiro. As pessoas que saem da igreja por algum motivo, conforme nós falamos aqui, usando essa expressão pula-pula, são pessoas que, por ter
faltar um pouquinho de paciência, sai das mãos do oleiro. Aí como é que o oleiro, como é que Deus vai tratar? Como é que Deus vai lhe moldar? Porque às vezes, irmão, não é todo dia, não é um mar de rosas, a gente sabe. Todo dia não é um mar de rosas. Tem dias que tem tanto espinho, não é verdade? Uma buraqueira grande espiritualmente falando na nossa frente. A gente tem que ter muito cuidado. E às vezes você chega na igreja triste, melancólico, e aqui Deus usa alguém. Não pode ser o pastor, pode ser um obreiro, pode ser uma irmã na oração, pode ser um hino. Aí você, por ter vindo à casa do oleiro, você ouviu aquela palavra, você volta fortalecido. Glória a Deus. Por quê? Porque você veio para as mãos do oleiro. Esse é o segredo, meus irmãos. Está na casa do oleiro, na casa do Senhor, com prova, sem prova, com tribulação, sem tribulação. Mas Jesus está aqui para trabalhar na minha vida e na sua. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para o oleiro, para o barro tomar forma, precisa estar onde? Nas mãos do oleiro. Vaso nenhum se forma por si. Vaso nenhum dá a forma a si próprio. Ele precisa estar nas mãos do oleiro. Você sabia que a gente está nas mãos de Jesus? E nas mãos de Jesus nós estamos seguros, irmão? Nas mãos de Jesus ele prometeu que nós estamos seguros nas suas mãos. Quer ver? Vamos consultar o texto. João capítulo 11, versículo, vamos ver aqui, está aqui, João capítulo 10, amados, versículo 28. Olha a segurança das mãos de Jesus, porque a gente precisa estar nas mãos de Jesus, sim ou não? Precisamos, irmão. Jesus é aquele oleiro que não solta o barro, ele está ali cuidando da gente, moldando a gente. Olha aqui, e dou-lhes a vida eterna. João 10, verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Ou seja, nas mãos de Jesus nós estamos seguros. Não existe outro caminho, não existe outro Salvador, não existe um plano B de Deus. O plano de Deus é o plano perfeito, é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro substituto, não há uma medianeira, não, é só Jesus que é suficiente Salvador para nos amar e tratar conosco. Mas para o barro ganhar forma, para o oleiro vai lá no terreno, traz o barro, para ele dar forma ao vaso que ele quer fazer, ele precisa de mais alguma coisa. Ele precisa da água. Sem a água, irmão, não dá. Porque de vez em quando o moleiro, ele molha lá seu dedo na água, passa o dedo na água e vai dando a forma. Para quê? Para o barro amolecer, para o barro ganhar aquela forma que ele quer. No campo espiritual é a mesma coisa. Não existe crente que possa dizer eu sou um crente feliz, abençoado, se ele não der valor à palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que salta para a vida eterna. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, precisamos de estar nas mãos de Jesus para ele trabalhar na nossa vida. Precisa sim da água. O crente precisa da palavra de Cristo para ser o quê? Um vaso útil em suas mãos ou em sua obra. Vamos consultar mais um texto? Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses 3, verso 16. Olha a importância da Bíblia. Olha a importância da leitura da palavra de Deus. Olha o conselho de Paulo. A palavra de Cristo habita em vós. Habita em vós. Ele não disse a minha palavra. A palavra de Cristo habita em vós. Abundantemente. Em toda a sabedoria. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
Ou seja, o crente precisa da palavra de Cristo. Como é que a gente vai evangelizar a pessoa se a gente não cita nada, nem um texto da palavra de Cristo? No culto de Santa Ceia, que cada irmão, próximo à Santa Ceia, vamos pedir para cada irmão decorar um texto da palavra do Senhor. Memorize o texto da palavra do Senhor. Por quê? Porque isso vai ser útil para você. Quando você for evangelizar, aquilo que você estuda é o que o Espírito Santo faz lembrar. Tem uns pregadores por aí que chegam no púlpito e dizem: não, irmão, não precisa ler a Bíblia não, a gente abre a boca e Deus enche. Enche nada. Deus só enche se você gastar um tempinho com Ele, buscando a palavra dele, orando, buscando. Aí o Espírito Santo vai lá naquele texto que você lê e meditou, aí ele traz à tona, aí você prega e a igreja recebe e glorifica o Senhor. Agora chegar aqui, abre a boca, não, abre a boca que eu não encherei. Texto fora do contexto é um pretexto, não é? Para a heresia. Então não vá nessa conversa não. Ore, busque a Deus, leia, medite, e o Senhor vai lhe dar tanta coisa maravilhosa para você, meu querido irmão. Então, a água é símbolo da palavra. A palavra de Deus é necessária para nos moldar. Não é só você ouvir conselho de pastor, não é só você vir para a escola dominical, não é só você estudar, não é só você frequentar o ciclo de oração, a comissão de visita. Isso é importante? É importante. Não é só cantar, não é só pregar. Mas sabe o que é importante? É o efeito produzido pela palavra de Deus em você. Quantas e quantas vezes a gente vai tomar uma decisão assim, em cima da hora? Às vezes a gente vai tomar uma decisão precipitada, aí depois o Espírito Santo fala conosco, aí mostra que nós, por termos agido assim espontaneamente, tempestivamente, não lemos a palavra, ou então refreamos aquilo que o Espírito Santo quer nos dar e tomamos a decisão errada. E a palavra do Senhor lhe mostrou na hora: não faça assim, faça desse jeito. Se a gente não der atenção ao Espírito Santo, a gente vai tomar decisão errada, decisões erradas, não é? Consequências erradas. Mas se você, eu e você, sempre que formos tomar uma decisão, deixar o Espírito Santo falar conosco, principalmente através da palavra, pode ter certeza, irmão, as nossas decisões serão as mais acertadas possíveis. Glória a Deus. Interessante também destacar aqui é que o oleiro, quando vai fazer o barro, quando vai fazer o vaso, o barro já está feito. Quando o oleiro vai fazer o vaso, ele faz o vaso de dentro para fora. É de dentro para fora. Isso significa o quê? Que a conversão do crente, ela começa no coração. Aleluia. É de dentro para fora. Glória. Tem pessoas que se batizam sem estar realmente convertidas. Eu não sei quem são essas pessoas, Deus é que sabe. Eu estou apenas citando porque existe. Entra um pecador seco na água, como diz alguns, sai um pecador molhado. Não se viu nada aquela. Por quê? Porque o que vai materializar a conversão nossa não é o batismo, são os frutos. Glória a Deus. São os frutos. São os frutos. São os frutos que demonstram quem somos nós. A conversão começa no interior. Então Deus trabalha do coração do homem para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Jesus disse, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que porta é essa? É a porta da casa? Não, é o coração, meu irmão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, se você abrir a porta do coração para Jesus habitar, Jesus diz: eu vou cear, isto é, você vai se alegrar, você vai sentir a minha presença, porque eu estou dentro do seu coração. Quando você vê um crente pobre, um irmão, muitas vezes não tem recursos materiais, mas ele tem paz, tem felicidade. Está faltando alguma coisa, mas ele não falta a presença de Jesus na vida dele. Como é que uma pessoa dessa pode ser feliz? É porque Jesus, aí ele abriu o coração, Jesus entrou, e Jesus comunga com ele, Jesus ceia com ele, Jesus fala com ele, Jesus tem comunhão com ele e ele com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas um dado importante: o oleiro em relação ao barro. Nós já vimos aqui
material para o fabrico do vaso. Mas é importante também destacar, o oleiro em relação ao barro, Deus em relação a nós. Como é que Ele vai trabalhar? O que é que Ele quer de nós? Se você observar, olhe, Jeremias, mantenha sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 18, versículo 1. O que é que nós observamos aqui no versículo 1? É que Deus fala com seus vasos. Jeremias era um vaso de honra no meio daquela nação escrava, daquela nação oprimida, daquela nação desobediente ao Senhor. Jeremias era um vaso de Deus. Sabe que Deus quer vasos no meio dessa geração pervertida? Deus quer vasos úteis, vaso na faculdade, vaso no quartel, vaso no hospital, vaso, enfim, em todos os lugares Deus quer um vaso. Deus quer vasos de honra que representem Ele aqui na terra. Jeremias, o Senhor falou com ele, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, isto é, Deus fala com seus vasos. Você sabia que Deus fala com seus vasos? Fala através de sonho, fala através de profecia, fala através da palavra, fala através de cânticos, fala através de revelação, fala através de visão. Aleluia! Glória a Deus. Por que Ele fala? Porque Ele é Deus. Deus não é como os ídolos mudos, Ele tem boca e fala, espiritualmente falando. Meus irmãos, então Deus fala com os seus vasos. O que mais, pastor? Deus dá ordem, Deus nos comanda. E ai de nós se nós não aceitarmos a voz desse comandante. Jeremias obedeceu, o Senhor mandou ele ir, vai na casa do oleiro. Olha o versículo 2. Olha o que Deus fala, olha a ordem de Deus aqui, amados. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não ia falar para ele naquele lugar, Deus ia falar com ele lá dentro do oleiro. Você sabia que muitas vezes Deus não fala antes da prova, Deus fala na prova? Vou repetir, muitas vezes Deus não fala antes da prova, Ele fala durante a prova. Porque Deus quer o quê? A nossa obediência, irmão. Jeremias, graças a Deus que ele obedeceu, ele não foi como Jonas. Deus disse, vá para Tarsis, vá para Nínive, ele foi para Tarsis. Jeremias, é para você ir na casa do oleiro, é um lugar conhecido. Segundo alguns, ele ficava ali no vale do Inom, ficava ao sul de Jerusalém. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus dá ordem aos seus vasos. Você quer obedecer a Deus? Você quer obedecer esse comandante? Vale a pena obedecer esse comandante, porque não dá nenhuma ordem absurda. Lá no exército, quando a ordem é absurda, a gente pede, comandante, por favor, a sua ordem está absurda, eu quero que o senhor escreva a sua ordem. O comandante não pode chegar e mandar um soldado, pula aí do segundo andar. É uma ordem absurda. Se ele pular, ele vai quebrar a perna, se sobreviver, né? Comandante, essa ordem é absurda. Deus não dá nenhuma ordem absurda. Sempre que Ele manda nós fazer, é porque nós temos condições plenas de fazer aquilo que Ele nos manda. Eu não vi Deus pedir a ninguém para fazer algo impossível. Você já viu Deus pedir alguma coisa impossível? Aos olhos pode até parecer impossível. Gideão tinha 32 mil homens. 32 mil homens, aí ele disse, tem muita gente. Né? Mande os covardes, quem tem medo, ir para casa. Voltou 22 mil. Ficou 10 mil. Aí Deus disse, tem muito. For usar a lógica humana, que é isso, Senhor? Mas ele não contestou, só ficaram 300. Glória a Deus. E é por esses 300 que Deus deu vitória a Israel. Olhe, não pense que as ordens de Deus, as orientações de Deus são absurdas. As ordens de Deus são execuíveis. Você pode realizá-las. E Ele só dá a cada um conforme a capacidade. Já falamos aqui sobre os talentos. Nós vamos entrar mais nesse assunto porque já falamos sobre isso. O que mais, pastor? O oleiro em relação ao barro. É Deus quem dá o formato. É Deus quem dá o formato que Ele quer aos vasos. Deus é quem dá o formato a cada um. É Deus que dá a capacidade a cada um. É Deus que dá o talento a cada um. Deus dá o talento para a irmã ser um excelente regente, um excelente componente do conjunto.
um excelente professor da escola dominical, uma boa dirigente do ciclo de oração, comissão de visita, enfim, região coral. É Deus que molda cada um conforme Ele quer. Glória a Deus. Não queira o dom do outro, queira o que Deus lhe deu. Ele diz: mas pastor, eu gostaria muito de cantar, mas nem sai em casa, não canta nem no banheiro, e quer cantar na igreja. Começa a cantar, começa a ensaiar, aí Deus olha para você, certamente ele está interessado em ser cantor na minha casa. Eu vou encher ele de talento, eu vou dar a ele uma boa voz, interesse para ele ensaiar. Enfim, Deus é quem muda, é quem molda a pessoa. Então não queira o talento do outro, eu queria ter um talento para pregar, mas será que seu talento é esse? Fique nas mãos do oleiro e Deus sabe trabalhar com cada crente. Olha o talento do irmão Jairo, mexer com som. Não adianta você querer tomar o lugar dele. Foi Deus que fez ele assim, gostar de som. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmã Maria Ezequiel, usar aqui a palavra, gosta desse trabalho de comissão de visita, de oração. Não adianta você substituir ela não, porque Deus fez ela assim, para amar a comissão de visita, para gostar de visitar, para gostar de orar. Enfim, se eu fosse falar aqui dos talentos, irmãos aqui para cantar, jovens que cantam, obreiros, enfim, muitos irmãos aqui que louvam ao Senhor, o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, o vaso em relação ao oleiro. Nós já vimos o oleiro em relação ao vaso. O vaso em relação ao oleiro, correndo aqui, olhando para o relógio, falta 15 minutos. Amém? Amém. O vaso em relação ao oleiro. Quem é vaso, irmão, sabe reconhecer a soberania de Deus em sua vida. Vou repetir. Quem é vaso sabe reconhecer a soberania divina em sua vida. Vamos consultar o texto? Vamos ver. Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, 8 diz, amados: mas agora, eu vou correr aqui, irmão, um pouquinho. Eu peço para os irmãos consultar os textos. Você anota os textos, tá certo? Porque, olhando aqui para o tempo, temos que correr um pouquinho. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O que é? É reconhecer que Deus é quem nos comanda, Deus é quem é o oleiro, nós somos o barro, nós somos o pó, para Deus trabalhar. Glórias sejam dadas no nome do Senhor. Então seja um vaso, aprenda a reconhecer Deus na sua vida, reconheça o senhorio de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida. Quem é vaso obedece. Quem é vaso obedece. Jeremias 18:3. Deus não mandou ele na casa do oleiro? Ele foi? Ora, se não foi, claro que ele foi. Olha o versículo 3: e descia a casa do oleiro, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que é isso? Obediência. Deus mandou, ele foi, não contestou a ordem de Deus. Quem é vaso vê Deus trabalhando na sua vida e na vida dos outros, porque tem gente que só acha que Deus só trabalha na vida dele. Reconheça que Deus trabalha também na vida dos outros, todos os irmãos. Não é só você não, não é só você que é especial não, tem outras pessoas aqui especiais, muitas pessoas especiais, vasos preciosos aqui nessa igreja, que são úteis na obra do Senhor. Jeremias 18, verso 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Isso aqui, olha só, Jeremias não chegou lá e fechou os olhos não, ele estava atento, porque ele estava, Deus disse que ia falar com ele ali na casa do oleiro, ele estava atento. Aí Deus disse: observe como o oleiro está trabalhando. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Portanto, meu irmão, se você se sente um vaso, pastor, eu gostaria de ser mais crente, eu gostaria de me santificar mais, eu gostaria de obedecer mais, eu gostaria de ler a Bíblia mais, eu gostaria de orar mais, você está no lugar certo, porque Deus pega vaso que não está produzindo e faz um vaso novo. Pega um vaso que às vezes está trincado, furado, quebrado, e
faz outro vaso. Agora, o segredo é estar nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Deus não trabalha com vaso duro. Deus não trabalha com vaso que não se dobra. Deus não trabalha com vaso que não quer se submeter à vontade dele. Deus trabalha com barro molhado pelo Espírito Santo. O barro que crê nessa palavra, busca essa palavra, crê no autor dessa palavra. Aí sim está bom para Deus trabalhar. Outro ponto importante. Quem é vaso de honra não se envolve com os prazeres do mundo, conserva-se íntegro. Vou repetir. Quem é vaso de honra não se envolve com os prazeres do mundo. Veja as consequências aqui. Tantas advertências que Jeremias trouxe. O povo se submeter, o povo voltasse para Deus, o povo não se arrependeu. O que aconteceu? Deus permitiu que Nabucodonosor levasse Judá para o cativeiro. Levasse Judá para o cativeiro. Vamos ver o texto, Jeremias 51, 34. Jeremias 51, verso 34. Diz assim, ó, vou ler aqui rapidinho, irmão. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio. Por quê? Não se submeteu. Aqui é o profeta Jeremias, usando aqui como uma espécie de metáfora, ele se expressando aqui como se fosse a própria terra de Judá, dizendo isso. Olha o que ele diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, isto é, humilhou a cidade, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Destruiu o templo, irmão, levou os vasos da casa do Senhor para a Babilônia. Templo do Senhor, o povo achava que o templo não seria destruído. Templo não é amuleto. Mais importante do que o templo é a presença de Deus no templo. Aleluia. Quiseram certa vez levar uma batalha com os filisteus, não, traga a arca da aliança que Deus vai nos dar a vitória. Mas o coração do povo estava distante de Deus. Aí Deus permitiu que os filisteus dessem ali uma coça poderosa nos israelitas e a arca fosse tomada e fosse levada para Dagon, perante o Deus de Dagon. Mas isso é outra história, não vamos gastar muito tempo aqui. Então seja um vaso que honre ao Senhor, seja um vaso que se derrama na presença do Senhor, um vaso que se derrama, um vaso que não tem medo de chorar na igreja. Lá no mundo diz: homem não chora. Aqui na presença de Jesus, quanto mais chora, mais é homem. Glória a Deus. Tem crente que passa o ano, ele nunca derramou uma lágrima no culto. Mas, meu irmão, se você entendeu o que Jesus fez por você, você sai daqui com os olhos lacrimejados, você chora, você sente a presença do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Não tenha medo, não tenha temor assim de ficar com medo de extravasar a presença do Senhor, glorificando a Deus. Não seja aquele crente que às vezes entra na igreja, entra mudo e sai calado, né? Não. Dê glória a Deus. Diga: bendito seja o nome do Senhor. Deus é rei, Deus é soberano. Não precisa o pastor mandar, a gente sente. Um verdadeiro vaso, ele sente a presença de Deus. E sendo um pentecostal, fala língua estranha. Amém? Glorifica o nome do Senhor e sente a presença do Senhor. Não seja esse vaso seco. Seja esse vaso seco. Seja um vaso molhado pelo orvalho do céu, sentindo a presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O barro, para ser vaso, não pode ser duro. Não pode ser aquele crente ríspido, aquele crente, como os irmãos, até alguém já disse, um cara de delegado. Um crente salvo, ele é alguém alegre, feliz. Ele pode até, a cara pode até não ajudar, mas o coração dele é feliz. Aleluia. Pode ter um aspecto bonito no rosto, mas a presença de Jesus aformoseia o rosto.
Glória a Deus. Pode não ser bonito, pode não ser belo, pode não ser bela, mas a presença de Jesus faz o grande ficar bonito. Glória seja na mão do Senhor. Bendito seja este nome. Quem é vaso, testifica desse Senhor. Testifica. Sim. Quando o Senhor falou para Ananias, Paulo, aquela história lá em Atos capítulo 9, o Senhor tinha falado com Paulo caiu, foi levado para a rua, chamada à direita, não é? E o Senhor falou, e aquele seu vaso, Paulo, estava orando, e que Ananias deveria visitá-lo. Quando Ananias escutou o nome de Paulo, Senhor, quantas coisas são ditas sobre este homem, quantas assolações ele tem feito ao teu povo. Ele disse, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele testificará no meu nome, ele testificará a reis, testificará aos filhos de Israel, testificará aos gentios. Então, crente é chamado para testificar de Jesus. Crente ele não pode ser um especialista em futebol, ser um especialista em política. Crente tem que ser especialista em falar de Jesus. De Jesus, de falar da Bíblia, é especialista. Mas você sabe tanto de Bíblia? É porque Jesus, eu amo Jesus e a palavra dele me alimenta. Glória a Deus. Temos 5 minutos. Vaso em relação a outros vasos. Já vimos aqui o oleiro em relação aos vasos, vimos vaso em relação ao oleiro, agora vasos em relação a outros vasos. O que é que Deus tem para nós? Um vaso de honra, ele não é feito para, ele não foi chamado para menosprezar os outros. Não menospreze seus irmãos. Não menospreze. Tem pessoas que gostam de menosprezar o povo do mundo, né? Menospreza quem é pobre, né? Aquele irmão não tem um sapato bonito, não tem um relógio bonito, mas o preço que ele foi comprado é o mesmo preço que você foi comprado. Jesus ama ele tão quanto você. Quem é vaso não é chamado para apagar a luz do outro. Um vaso não apaga a luz do outro. Que irmão abençoado, aí você diz, é verdade. É abençoado mesmo. Um vaso de honra não tem inveja de outro irmão. Quer ver? Vamos ver. Quem é vaso não é chamado para apagar a luz dos outros. Lucas 8, verso 16. Lucas 8, 16. Porque tem gente aí apagando a luz do outro. Diz assim, ó. Lucas 8, 16. E ninguém, olha aqui, palavra de Jesus. E ninguém acendendo uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Observe a parte A. Ninguém acende uma lâmpada e bota, irmão, uma bacia em cima. É desperdício de energia. Não vai clarear nada. Jesus disse, ó, ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador. O que é que Jesus está ensinando aqui? Que nós, tem muitos ensinos aqui, mas o principal aqui é que nós precisamos valorizar as outras pessoas. Você quer ser valorizado? Você quer reconhecido como homem de Deus? Mas você está tratando as pessoas de igual modo? Jesus disse, assim como quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Você não quer que as pessoas lhe amem? Mas você tem amado os irmãos, você tem considerado os irmãos, você tem respeitado os irmãos, você tem valorizado a fé dos irmãos, o talento dos irmãos. Isso é importante. Mas tem gente que às vezes, como diz aí alguns, quer puxar o tapete do outro, desmerecer o outro, dizer que não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Valoriza o trabalho dos outros. Ninguém faz tudo sozinho, irmão, na obra de Deus. Ai, o pastor que achar que faz tudo. Misericórdia. Quem sou eu para dizer isso? Se eu estou fazendo algo aqui porque tem aqui assessores, tem irmãs que oram por mim, irmãos, irmãs, nunca diga que você faz a obra de Deus só. O apóstolo Paulo chegou até a dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nem Paulo se sentiu o dono, como diz assim, da cocada preta. Não, Paulo, ele foi importante, mas tem outras pessoas importantes, tanto quanto ele.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Se a obra de Deus está crescendo, não é graça ao pastor. Se a obra de Deus está crescendo, não é graças ao professor da escola dominical. Se a obra de Deus está crescendo, é graças ao Senhor. É Ele que faz a obra dele prosperar. Mas tem muita gente aí querendo trazer a glória para a igreja. Isso é um erro, irmão. A gente vê propaganda na televisão. Eu era assim, eu era assado, meu passado era assim, agora eu sou tal. Eu sou da igreja tal. Isso é uma heresia. Diga assim: eu era pecador, eu era um desgraçado, eu era um miserável, mas Jesus me alcançou. Para quem é a glória? A glória é para Jesus. A glória não é para pastor, glória não é para denominação, a glória é para Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém, irmão. Tem muitas denominações por aí fazendo comércio com a obra do Senhor, mas Deus não tem se agradado, porque a glória é para a denominação, a glória deve ser para Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A gente vê de vez em quando propaganda na televisão dizendo isso. Bendito seja o nome do Senhor. Cada vaso, irmão, pode ir até 9h05, não pode? Mais 5 minutinhos. Glória a Deus. Cada vaso, irmãos, é responsável por seu próprio proceder. Cada vaso é responsável por seu próprio proceder. Para isso, procuremos levar uma vida santa, uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses 4:4. Só esse texto e mais outro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um. O vaso é a sua vida em santificação e em honra. Lembra-se de José? Distante de casa, o pastor dele não estava lá, os pais dele não estavam lá, aquela mulher arrumou aquela emboscada para ele, não é? Mas ele foi fiel. Mocidade, haja como José. Corra do pecado. Corra do pecado. Se José tivesse corrido, irmão, tomasse aquela iniciativa, ele tinha se comprometido, se desviado. Iria comprometer sua fé. Iria comprometer sua fé. Mas ele fugiu para não pecar. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Faça como José. 2 Timóteo 2:22, verso 2 Timóteo 2:22, esse texto aqui. Olha aqui, para mocidade esse texto, para todos nós, né? Todos nós somos jovens. Velho é Matusalém, né? Velho é Matusalém, né? Glória a Deus. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Foge do desejo da mocidade. É fugir mesmo, literalmente fugir do desejo da mocidade. Para quê? Para você ser um jovem que honra o nome do Senhor. José honrou o nome do Senhor, irmão. José honrou o nome do Senhor. Deus honrou a fé de José. Ora, se não honrou. Irmãos, eu penso que a maior alegria que um pai teve, não existe um pai que recebeu uma notícia tão alegre como Jacó. O pai do filho pródigo recebeu o seu filho quando voltou, com certeza alegre. Mas ele sabia que o filho estava vivo. Mas Jacó sabia que o seu filho tinha sido morto, porque os irmãos de José mentiram, enganaram o pai. Mas quando disseram: pai, tem uma notícia para lhe contar. O que é? Deixa eu aqui parafrasear, viu, irmão? Deixa eu parafrasear. Sente na cadeira aí que o senhor vai ter uma notícia. Oh, glória a Deus, pai. Lembra de José? Aquele seu filho? Aquele lá, da roupa molhada de sangue? Está lembrado, pai? Pai, José é governador do Egito. Que? Fala mais alto aí. José
Seu filho, filho de Raquel, aquele que o senhor fez a túnica bonita, que a gente ficou com inveja. Ele é governador do Egito, pai. A Bíblia diz que o coração do velho quase parou, irmão, de alegria. Aleluia. Mas tem uma coisa, irmão, maior do que essa alegria de José, quando se encontrou com o pai dele, é a alegria que a gente vai ter no céu. Quando chegarmos lá no céu, Jesus disse que nós teremos uma alegria e ninguém tirará essa alegria do crente, irmão. Quando nós contemplarmos Jesus face a face. Glória a Deus, que alegria vamos ter na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar por aqui. Bendito seja Deus. Convido a igreja a ficar de pé.